E aí pessoal, tudo certinho? Bom, hoje a gente vai para mais um aprofundamento. Esse aprofundamento, na verdade, ele vai ser trabalhado durante 2 semanas, tá? A gente vai trabalhar então essa semana com a primeira parte de revisão de histologia animal e a semana que vem a gente complementa com a segunda parte. A primeira parte eu resolvi colocar aí 3 tecidos: tecido epitelial, tecido muscular e o tecido nervoso. Semana que vem a gente faz a revisão então do tecido conjuntivo, que ele é bem maior, né? Tem vários tipos de tecidos distintos, então a gente faz essa revisão para a semana que vem. Tá? Era uma revisão que eu já estava programando para as provas do meio do ano, mas infelizmente elas vão trabalhar com o Enem, mas visto assim um reforço bastante interessante para o final do ano, para vários vestibulares que vão aparecer, certo? Então olha só, a gente começa então essa parte aqui da revisão da histologia animal com o tecido epitelial. Tá? Então, tecido epitelial, um tecido que tem algumas características importantes, né? Ele tem células justapostas. O que são células justapostas mesmo? São células que são grudadas umas às outras, tá? Essa aderência que existe entre elas é bastante importante, porque isso vai caracterizar, por exemplo, a função de revestimento, função de proteção, certo? Mas por apresentarem células bem justapostas, automaticamente eles têm pouca ou nenhuma substância entre elas. Essa substância que a gente pode dar vários nomes. O nome matriz intersticial é bem tradicional, mas pode aparecer como matriz intercelular, ou substância intercelular, ou substância intersticial, tudo a mesma coisa. Bom, por não ter esse espaço então entre as células, ele acaba sendo um tecido avascularizado. Somente tecidos adjacentes que são circulantes, que é o que a gente vai falar daqui a pouco da lâmina basal. Tá? E uma característica bem marcante do tecido epitelial também são as chamadas especializações da membrana, onde temos as microvilosidades, a zona de adesão, os hemidesmossomos, as interdigitações, que são especializações que desempenham papéis muito significativos nesse tecido. A microvilosidade mostra a função do tecido epitelial como o tecido que tem contato com o meio externo, permitindo o sistema de trocas, então as absorções intestinais estão associadas a ele. A zona de adesão gruda uma célula a outra, assim como os hemidesmossomos, que são extremamente importantes para que a gente tenha essa justaposticidade, né? Ou seja, células bem justapostas. E as interdigitações permitem um câmbio de trocas entre as células por difusão de forma mais facilitada também, certo? É bastante importante. Bom, continuando, a gente tem aqui também, então, uma classificação quanto ao número de camadas que essas células vão apresentar, né? Que esse tecido vai apresentar. A gente tem os famosos epitélios simples, que é uma só camada de células. Ele é extremamente importante para o sistema de trocas. Então, toda vez que a gente pensar em um tecido que vai fazer algum tipo de troca, ele tem que ser simples, ou também chamado de uniestratificado. A gente tem, então, nossas paredes intestinais, por exemplo, com esse epitélio simples para permitir as trocas. Nós vamos apresentar nos alvéolos pulmonares, onde acontecem trocas, nos capilares, onde acontecem trocas, são ótimos exemplos disso. Não esqueçam que existem animais que fazem troca pela pele. Então, o tecido de revestimento ali, a epitélio de revestimento, ele tem que ser também estratificado ou simples nesses animais. Bom, também temos aqui o famoso epitélio estratificado, com 2 ou mais camadas de células. Extremamente importante para a nossa pele, que não faz trocas com o meio. Ela é uma barreira física importante contra seres patogênicos, né? Então, a gente tem aqui uma série de camadas para proteger. Existe ainda o epitélio pseudoestratificado, ou seja, que ele apresenta uma estratificação falsa, porque todas as células apresentam a saída do mesmo patamar aqui, que é essa mesma linha que eu já vou comentar daqui a pouco. Tá? Então, parece que tem mais camadas, mas na verdade são diferentes formatos de células, comum nas nossas vias respiratórias, esse tipo de epitélio. Todos esses epitélios, se vocês notarem, eles são associados aqui a essa fina camada. Essa fina camada, que a gente vai dar o destaque maior na semana que vem, ela é chamada de lâmina basal. A lâmina basal é um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo que faz a nutrição. Então, é o tecido adjacente que traz os nutrientes para o tecido epitelial, já que ele é avascular. Certo? Perfeito. Vamos continuando. A gente também tem aqui os tipos de células, onde a gente tem 3 padrões de células tradicionais. As células pavimentosas, cúbicas e as prismáticas. As pavimentosas são células finas, achatadas, elas parecem uma lajotinha, né? Isso é muito importante para tecidos que tu tem por estratificação, tu pode botar várias camadas e isso vai fazer com que tu tenha mais camadas de células não sendo tão espesso. A nossa pele tem essa característica, por exemplo. Tá? A gente também vai poder encontrar isso aqui em sistema de trocas, tá? Os alvéolos pulmonares, por exemplo, seguem esse tipo de padrão. As cúbicas são as mais tradicionais. Se vocês não souberem, vocês chutam cúbica. Ela é encontrada em uma grande gama de tecidos epiteliais. A
Já as prismáticas são células alongadas. Essas células, elas têm uma vantagem, por serem muitas vezes cilíndricas, elas têm um formato digiforme. O formato digiforme ele é bem interessante, né? Que é a gente pode lembrar, a câmera está aqui, as microvilosidades. Então esse formato cilíndrico ele aumenta a superfície de contato e dessa maneira aumenta a capacidade das células de absorverem nutrientes. Então é bastante importante esse formato prismático ali, principalmente no nosso intestino, né? As chamadas vilosidades intestinais. Não confundam, microvilosidade é uma especialização da membrana. Vilosidade é a célula prismática do tecido de revestimento do endotélio, né? Do revestimento interno do intestino que faz as trocas, certo? Beleza, aqui a gente tem alguns exemplos então dessa relação de tipo de célula e número de camadas de acordo com o local onde a gente encontra. Como eu falei, aqui nessa região das fossas nasais, da traqueia e nos brônquios, a gente tem o famoso epitélio aqui formado do tipo pseudoestratificado. Esse pseudoestratificado ele também tem um fato interessante, ele é um pseudoestratificado ciliado, onde tem cílios que permite então ali a retirada de substâncias indesejadas nas vias respiratórias. Bom, a gente também tem outros exemplos, como por exemplo aqui o simples pavimentoso, que a gente encontra nos alvéolos pulmonares, onde permite então uma série de trocas, por ser mais fino, a troca gasosa é facilitada. Nos túbulos renais a gente tem então um epitélio simples, só que cúbico, né, para permitir os transportes, ainda permite troca também, o que é bastante importante. Mas ele seria melhor prismático, sim, só que o formato do tubo já facilita, porque o formato do tubo é cilíndrico, então automaticamente aumenta a superfície de contato, então não importa a célula ser cúbica nessa situação. Temos aqui também um simples prismático, onde a gente encontra nos tubos digestórios, como o estômago, mas também encontramos nos nossos intestinos. No intestino, não esqueçam que a gente tem aqui então esse formato ainda associado às microvilosidades, né? A gente também tem outros aqui que são mais intermediários que a gente não tem tanta necessidade, mas esses 4 principalmente é um foco que a gente tem que dar uma olhada porque pode aparecer na prova. Continuando, a gente também tem aqui agora o tipo de tecido epitelial referente à sua secreção, né? Os tecidos secretores, onde a gente tem aqui as famosas glândulas exócrinas, glândulas endócrinas. Glândulas exócrinas são aquelas que secretam para fora do sistema circulatório, né? Não necessariamente fora do corpo. Temos aí glândulas salivares que secretam e podem ser ingeridas a saliva e que são glândulas exócrinas também, mas fora do sistema circulatório. A gente tem 3 tipos, a holócrina, a merócrina e a apócrina. A merócrina é uma glândula que a gente geralmente imagina que todas sejam assim. É aquela que simplesmente secreta substâncias a partir de suas células. As glândulas sudoríparas entram nesse caso aqui, bem fácil de a gente identificar. As lacrimais também. Já a apócrina, ela tem uma perda de parte do seu citoplasma, estão vendo? A gente pode pegar um exemplo aqui ótimo, que são as glândulas mamárias, e algumas glândulas sudoríparas também têm essa característica, de perder parte do seu citoplasma. Já as holócrinas, acontece uma apoptose, uma morte celular, que larga então esses subprodutos ali para o meio. Então, um tecido que tem que estar sempre se multiplicando, já que tem perda da célula inteira. O clássico exemplo de holócrina é as células das glândulas sebáceas. Então, a glândula sebácea tem característica holócrina, e é bom destacar porque é o exemplo clássico. E aí temos também as chamadas glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, vocês vão ter um foco maior depois nas aulas de sistema endócrino. A gente até tem uma modular na plataforma já, uma revisão do sistema endócrino. São glândulas que secretam então ali os hormônios para o sistema circulatório. Temos a hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, as gônadas e ainda o pâncreas. Só tome cuidado com pâncreas e gônadas, porque além de serem endócrinas, eles também são glândulas exócrinas, já que as gônadas liberam os gametas e o pâncreas libera o suco pancreático para o sistema digestório, que nenhum deles é hormônio, então mostra essa característica mista que esses tipos de glândulas apresentam, certo? Passando então o tecido epitelial, a gente pode ir para o tecido muscular. Tecido muscular é um tecido que tem uma certa complexidade, mas eu acho ele até bem divertido, vamos dizer assim. É um tecido que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão órgão e tecido, tá? A gente começa então aqui com a unidade chamada de músculo. A musculatura é um órgão, tá? Porque ele apresenta tecidos distintos aqui, como tecido nervoso, tecido vascular e assim por diante. Dali seguem os feixes musculares, são unidades menores que o seu conjunto formam os músculos, né? Dentro dos feixes vasculares nós temos tipos celulares, que são as fibras musculares. Então a fibra muscular nada mais é do que uma célula muscular, como a gente está vendo aqui.
Dentro dessas células, a gente apresenta agrupamentos chamados de miofibrilas, que são esses pequenos agrupamentos que a gente visualiza aqui. E aí, dentro deles, nós temos as unidades de contração chamadas de sarcômeros. Tá? Então, a gente está indo da parte mais volumosa, né, que é o órgão em si, até chegar, então, a unidades internas do citoesqueleto, né, formados pelas fibras actina e miosina, principalmente. A gente vai ver que tem outras também aqui, certo? Então, só para a gente situar esse caminho que a gente seguiu aqui pelo processo. Aqui a gente tem, então, uma unidade chamada de sarcômero. O sarcômero é formado, como eu falei, por dois tipos de proteínas especiais, que são a proteína chamada de actina, que é essa aqui em rosinha, tá? E temos aqui a miosina no meio. A miosina, que é associada, então, a várias pontuações chamadas de cabeças da miosina, que serve para se aderir à actina e permitir o mecanismo de contração. Aqui a gente tem duas zonas que eu acho interessante a gente destacar, uma zona e uma banda, na verdade, tá? Onde temos a zona H, que é esse espaço onde a gente só tem a miosina e não a actina em cima, e temos ainda a banda I, que é essa separação que a gente tem aqui, então, do filamento de miosina e actina aqui na parte anterior, certo? Quando a gente tem uma contração do sarcômero, que é a unidade de contração muscular, a gente tem uma redução dessa zona H. Olha só como o tamanho dela aqui e olha só o tamanho que ela fica posteriormente. A banda I é a mesma coisa. A gente tem aqui uma diminuição do seu tamanho. Então, o que a gente consegue ver é que existe um deslizamento das fibras de actina sobre as fibras de miosina, né, encaminhando para a região central, diminuindo esse espaço e diminuindo esse espaço, certo? E isso permite a contração, porque esses filamentos estão ligados ao citoesqueleto e permite o movimento contínuo. Tá? Para a gente entender isso melhor, tem um vídeo aqui que ele é bem interessante, que mostra como é que isso aí acontece. Ó. Então, só para a gente entender melhor o funcionamento desse mecanismo como um todo, a gente tem então aqui a célula muscular, né, certo? Com a miofibrila, que são as unidades, e aqui os neurônios trazendo informação. Aqui a gente tem informação nervosa, porque tudo vai funcionar pela informação nervosa. Um corte mostrando as miofibrilas, nós temos então aqui essa unidade, e aí vem a parte interessante. Isso aqui é a membrana externa da célula. Essa membrana, ela apresenta invaginações, são essas invaginações, que a gente dá o nome de túbulos T. Os túbulos T permitem, por essas invaginações, que a descarga elétrica passe por esse canal e chegue aqui à região central. Então a gente vê que o impulso elétrico ele é conduzido até a célula muscular, ele é conduzido para a parte interna da célula muscular através desse canal. Esse canal ele se liga diretamente à estrutura especial aqui nessa região, que é o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático nada mais é que o retículo endoplasmático liso, só que do tecido muscular, certo? E ele tem um papel fundamental aqui nesse processo. Então a gente vai ver aqui a descarga elétrica chegando aqui nessa região dos túbulos T. Ó, está mostrando o túbulo T, né? E a gente vai ver a descarga elétrica chegando, estão vendo? Ótimo. Quando ela chega, ela vai entrar em contato com essa região do sarcômero, do retículo sarcoplasmático. Então olha só, a gente tem... Oh, caramba, detesto quando acontece isso. Vamos aí, deixa eu voltar aqui. Vamos cortar aqui, cortou, pausou. Ó, a gente tem então uma membrana externa, essa é a membrana do túbulo T, tá? Ela está associada aqui a uma proteína e notem que essa membrana ela está polarizada. Eletropositiva fora, eletronegativa dentro. Perfeito. Como a gente vê no tecido nervoso, que vocês já viram essa semana passada, né? Mas, na aula 14 ou 15, agora eu acho que é 15 mesmo. E automaticamente vai influenciar nisso aqui. E aqui a gente tem a parte interna, a parte do espaço entre as duas membranas. A membrana externa, que é a membrana relacionada ao meio, e aqui, essa aqui é a membrana do retículo sarcoplasmático. E aqui o citosol. Então, a membrana da célula e a membrana do retículo estão associadas a uma proteína que é uma cálcio permease eletrodependente ou voltagem dependente. Ela vai se alterar de acordo com a carga. E esse monte de bolinha aqui amarela que está dentro do retículo sarcoplasmático nada mais é do que cálcio, doido para sair ali da organela. Então olha só o que acontece aqui. A gente tem então a proteína voltagem dependente, que permite o canal de saída de cálcio. Vai vir a descarga elétrica, olha só, a descarga elétrica está alterando a permeabilidade da membrana, porque ela está gerando então uma diferença de potencial de ação, está despolarizando, e a despolarização vai atuar diretamente nessa proteína, e vocês podem ver que quando a carga elétrica chega, ela começa a abrir esse canal, que é o canal de cálcio.
Então, a descarga elétrica permite essa saída. Para quem já viu a modular de proteínas de membrana, sabe que esse tipo de transporte, quando ele é voltagem dependente, como essa situação, ele é um transporte passivo por difusão facilitada. Então não existe gasto energético para a saída do cálcio nesse sentido. O cálcio vai sair, vai para o citosol e lá ele vai entrar em contato então com os sarcômeros, com as unidades de contração muscular. Então a gente tem aqui a miosina e aqui a quitina. Se vocês notarem, o cálcio está se associando diretamente então à região da actina, estão vendo? E quando ele se liga à região da actina, olha só que interessante, ele estimula o mecanismo de contração. Mas como é que o cálcio faz isso? Por que o cálcio estimula a contração do músculo, afinal de contas? Por que ele é tão importante para isso? Olha só, aqui a gente tem um corte, então, onde temos a actina, e em roxo nós vamos ter uma proteína especial chamada de tropomiosina, e aqui o complexo troponina. Se vocês notarem, a tropomiosina ela fica se novelando em cima da actina e ela bloqueia os sítios de ligação. Então, enquanto ela estiver novelada assim, o músculo não contrai. Mas isso vai mudar. Olha só. Se a gente fizer um corte então no complexo troponina, com a actina, a tropomiosina e a troponina, olha só quem aparece, o cálcio. O cálcio se liga ao complexo troponina e desbloqueia os sítios de ligação. Dessa maneira, então, a gente vai permitir que a contração aconteça. Entender a importância do cálcio, então, na contração muscular? Perfeito. Opa, era para ter voltado aqui. Não era para ter... Tá, aí, voltando aqui, deu pane. Essa porcaria desse vídeo me irrita, mas tudo bem. E aí aconteceu, então, a contração. Perfeito, né? Agora, como é que a gente vai fazer para esse músculo relaxar? O cálcio tem que sair. Existe para o cálcio sair um bombeamento de cálcio para dentro do retículo. Bombeia. Se bombeia, transporte ativo. Então é interessante, para relaxar a gente gasta energia também. E aí quando o cálcio sai, a tropomiosina se novela novamente e automaticamente o músculo vai relaxar. Então só para a gente entender aqui como é que acontece a contração e relaxamento muscular. Perfeito? Agora sim a gente pode partir para os tipos de músculos referentes a isso. Nós temos 3 tipos de músculo. O músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso. O músculo esquelético e cardíaco, eles estão dentro de um grupo de músculos chamados de estriados. O que são estriados? São essas pequenas estrias aqui. Mas o que são essas estrias, afinal de contas? As estrias são isso aqui, são as unidades de sarcômero, estão vendo? Então, quando eu vejo no músculo as estrias, é porque eu estou vendo as unidades de contração. Isso quer dizer que esse músculo tem uma contração forte e automaticamente pode ser rápida. Diferente do músculo liso, onde a gente não visualiza, existe uma dispersão das fibras no citoesqueleto e não tem capacidade de contração desses outros tecidos. Então, ele é lento e ele é fraco na sua contração. O músculo liso ele vai ser encontrado aonde? Vai ser encontrado nas nossas vísceras, né? Do tubo digestório, nos vasos sanguíneos, é onde a gente encontra essa musculatura do tipo lisa, com contração fraca, lenta e involuntária, ou seja, controlada pelo sistema nervoso visceral ou autônomo, né? Continuando, a gente também tem o músculo cardíaco. O músculo cardíaco, ele é, no caso ali, estriado, bem resistente, e entre as células a gente tem essas ligações especiais chamadas de discos intercalares. Esse tipo de músculo, que apresenta uma célula uni ou binucleada, ele tem esses discos que permitem uma ligação bastante interessante, que é a chamada sinapse elétrica, uma passagem de informação de um neurônio para o outro através de pontuações, que são ali as gap junctions, ou junções de canal, junções comunicantes, que permitem, então, ali passar a informação de uma célula para outra. Então, existe uma sinapse elétrica de contato dentro dessas células. Perfeito. E aqui a gente tem, então, a musculatura esquelética, ou cardíaca, estriada esquelética, onde temos ali uma célula que é multinucleada, com núcleos periféricos, e isso essa célula tem essa característica porque ela é formada pelo mecanismo de sincício, com fusão de mais de uma célula, E aí elas formam uma célula multinucleada dessa maneira, onde apresenta aqui então os núcleos periféricos. É uma musculatura com contração rápida, forte, porém modelada, ou seja, a gente pode modelar o tipo de contração de acordo com a nossa necessidade, certo? Isso é uma característica marcante, então a gente pode chamar ela dessa maneira de voluntária, tá bom? Beleza. Continuando, quanto à musculatura esquelética, eu acho que tem duas aqui que eu acho interessante, já andou caindo em alguns vestibulares, como por exemplo a PUC, se não me engano,
que são os tipos de fibras musculares, onde a gente tem a musculatura vermelha e a musculatura branca. A musculatura vermelha tem esse nome porque ela é riquíssima em mitocôndria e também a mioglobina, que dá essa coloração bastante intensa para o tecido muscular. A musculatura branca, ou do tipo 2, ela tem pouca mitocôndria, pouca mioglobina, então automaticamente ela é sim mais esbranquiçada. O que acontece é o seguinte, a mitocôndria ela faz a respiração celular aeróbia, que é um processo devagar, comparado, por exemplo, com a fermentação, né? A fermentação tem uma etapa, enquanto que a respiração aeróbia tem 3 etapas. Então ela é mais demorada. Então, se eu quiser uma atividade acelerada, não dá tempo de fazer ali a respiração celular aeróbia. Então eu estou optando dessa maneira pela musculatura branca. Músculos, então, que são mais parados ou que têm atividade muito acelerada, uma atividade anaeróbia, são musculaturas brancas. Então, por exemplo, o Bolt. Né? O Bolt tem uma musculatura mais branca, né? Porque ele corria velocidade, períodos curtos ali, né? 100, 200 metros, 400 no máximo. Já no caso dos maratonistas, apresenta musculatura vermelha, porque eles têm que correr durante horas, então automaticamente dá tempo de fazer a respiração aeróbia. Né? Então, por isso, vai ter que usar bastante das suas mitocôndrias. Perfeito? Isso aqui a gente não precisa colocar necessariamente atletas e tudo mais, podemos colocar alimentação. Se a gente for comer uma galinha caipira, ó, ela vai ter a musculatura mais escura, porque ela está sempre na rua, caminhando o dia inteiro. Se eu for comer uma galinha de granja que fica parado o dia inteiro, musculatura branca, porque não utiliza tanta musculatura. Certo? Também a gente pode se referir a partes do animal. A coxa da galinha é mais escura do que a sua asa, porque a galinha não voa, mas corre o dia inteiro. Então a gente pode fazer essa relação que é bastante interessante. Passando o tecido muscular, a gente pode revisar agora então o tecido nervoso. O tecido nervoso é um tecido que passa a informação nervosa, como todo mundo sabe. E ele tem 2 conjuntos de células. As células de glia ou de neuróglia, né, onde a gente tem células auxiliares, e a célula neural tradicional, que é o neurônio. A gente tem aqui então essas células de glia, onde temos as micróglias. As células de micróglias são células de defesa do sistema nervoso, e além disso elas retiram ali excesso de neurotransmissores, para que a informação não fique passando constantemente. Os astrócitos são células de sustentação do tecido, e além disso fazem a nutrição do tecido como um todo. E temos também aqui os oligodendrócitos, são células que produzem o envoltório do neurônio, tradicionalmente conhecido como bainha de mielina. Eu quero que vocês notem que esse oligodendrócito está ligando um neurônio ao outro no final das contas. Então isso aqui é muito importante para um tecido complexo e agrupado, que é o sistema nervoso central. Agora, nos nervos, no sistema nervoso periférico, a gente não tem essa necessidade. Então nós temos células únicas para os neurônios. Aí a gente já não chama mais de oligodendrócito, chamamos de células de Schwann. Então, tanto o oligodendrócito quanto células de Schwann formam a bainha de mielina. Só que o oligodendrócito do sistema nervoso central e as células de Schwann, tecido nervoso periférico. Certo? Beleza. Daqui a gente parte então para o neurônio. O neurônio, então, é uma célula especial, extremamente especializada, onde a gente tem algumas partes que temos que nos referir aqui. Primeiro tem essa região aqui, que são os dendritos, onde a informação chega. Então a informação sempre chega a nível de dendrito. Dali ela parte para o corpo celular, onde a gente encontra o núcleo da célula, e seguindo aqui a sequência vai para então uma caudinha chamada de axônio. O axônio é por onde passa a informação no fenômeno de impulso nervoso. Ele vai salteando essas camadas aqui, que são as chamadas bainhas de mielina. As bainhas de mielina, formadas por esfingomielina, ou seja, um tipo de lipídio, um tipo de fosfolipídio, gera isolamento elétrico e faz com que ocorra um salteamento entre os poros, ou entre os nós abertos aqui, chamados de nódulo de Ranvier, que permite a passagem por salteamento. Esse salteamento aumenta enormemente a velocidade de transmissão nervosa. Então, quanto mais mielinizada for um neurônio, mais rápido ele passa a informação. Neurônio do sistema nervoso central tem menos bainha de mielina que neurônios, por exemplo, dos nervos periféricos. Porque se eu preciso de uma resposta rápida, por exemplo, enfiar o dedo na tomada, eu tenho que tirar rápido, tem que ser motor. Agora, na hora do raciocínio, a gente acaba demorando, algumas vezes até mais do que a gente queria, né? E aí ele tem menos mielina nesse sentido. E a informação depois, posteriormente, vai sair pelo axônio no seu final, chamado terminal do axônio, ou de telodendro. Telo, fim, né? Michel Teló, o fim da música. Então seria o final do neurônio aqui, perfeito? Aqui a gente tem alguns tipos de neurônios que são interessantes. Nunca cai, mas é bom sempre comentar. Temos o bipolar, ou também pode ser chamado aqui de unipolar e esse de pseudopolar,
que passa informações mais restritas. O unipolar, ele é um neurônio mais associativo, ele não tem a capacidade meio de interpretação, ele só passa informação. E, voltando. E aqui a gente tem o multipolar, que é menos especializado, porque tem mais área de contato. Quanto maior a superfície de contato do neurônio, automaticamente menor a sua especialização, né? Por exemplo, nos nossos dedos, aqui nessa parte da palma da mão e tudo mais, a gente tem muito mais neurônio que na coxa, por exemplo. Porque a coxa não é um órgão tátil, enquanto que a mão é. Então ela tem que ter melhor sensibilidade nesse sentido. Deixa eu achar a câmera pronta aqui. Tá? Bom, continuando, a gente tem aqui então agora uma passagem desse tecido que é o chamado impulso nervoso. O impulso nervoso, a gente trabalha principalmente no axônio, onde a informação nervosa vai passando pelo axônio como um todo. Não esqueçam, isso a gente já viu em aula de transporte, eu reforço isso, a importância de saber que a membrana da célula, por fora ela fica eletropositiva e por dentro ela fica eletronegativa, o que a gente chama então de polarização. Na verdade não é eletronegativa, né? Ela é menos eletropositiva do que a membrana externa. A gente usa o referente mais ou menos só para ficar mais claro isso, tá? Mas voltando, então a gente tem aqui ela eletropositiva nesse sentido e aqui eletronegativa. Ótimo. O que acontece, então, é que quando ela está eletropositiva por fora e eletronegativa por dentro, a gente diz que ela está polarizada. Ou seja, nesse momento ela não passa informação nervosa. Tá? A gente pode se referir também aqui nesse gráfico, que eu acho ele bem interessante, né? Onde a gente tem aqui a figura 1, onde ela tem, então, aqui mais sódio fora e mais potássio dentro. Perfeito. Aí o que acontece? Existe agora a criação de um potencial de ação, onde o sódio vai entrar, isso vai desencadear uma alteração aqui então da voltagem da membrana, onde ela fica mais eletronegativa fora do que dentro agora, e isso gera o famoso impulso nervoso. Tá? Esse impulso, esse potencial de ação, ele tem que passar do chamado limiar de ação. Se ele passa do limiar, isso desencadeia um processo então de passagem do impulso nervoso. Tá? Logo depois, então, mais para frente, acontece novamente a despolarização. Essa parte que tinha despolarizado repolariza, tá? A despolarização, então, como a gente falou, esse grande influxo do sódio. Já a despolarização vai ser uma constante saída do potássio. Tá? O potássio também tem carga positiva, então ele saindo, ele vai levar uma carga positiva para fora em grande volume, gerando, então, agora uma nova estabilização da membrana positiva fora e mais negativa dentro. Quando chega na última fase, quando ela volta ao repouso, começa então a bomba de sódio e potássio para poder então colocar o potássio para fora e o sódio para dentro e reestabilizar então esse fenômeno, certo? Que é depois do fenômeno que a gente fala de repolarização. Então só para a gente entender esse transporte, essa passagem que ela é bastante importante. Bom, passando o impulso nervoso, a gente também tem a sinapse. A sinapse, eu gosto de passar esse videozinho que eu acho ele bastante interessante, bastante didático também. Tá? Onde a gente vê aqui então um tecido muscular, como a gente tinha visto antes, e essa aqui é a região da placa motora, tá? Ou junção neuromuscular, onde a gente tem então o neurônio trazendo informação nervosa para a musculatura. Então o que vai acontecer aqui nesse fenômeno? A gente vai ver daqui a pouco essa região do botão neural. O vídeo está passando, daqui a pouco aparece alguma coisa. Vou botar um pouquinho mais para frente para ver se fica melhor. Pronto, aqui que eu ia chegar. A gente tem então aqui o telodendro, o final do neurônio. Essa aqui é a região então da musculatura. E entre as duas existe um espaço chamado de cavidade sinapial, né? Ou espaço da sinapse. Aqui pode ver que não existe o contato entre as células. Tá? Então, a região da cavidade sináptica não tem contato entre as células. Dentro do neurônio nós temos então aqui as unidades de neurotransmissores, que é onde vai passar a informação. Estão encerrados dentro de vesículas específicas, tá? O que vai acontecer então? Elas vão querer se ligar, mas para se ligar elas precisam desse sal que está fora da célula, que é o cálcio. O cálcio só entra se tiver uma alteração de carga elétrica. Olha só o impulso nervoso chegando então. A gente vai ver daqui a pouco o impulso nervoso chegando aqui, um amarelinho brilhoso, que vai chegar então nessas proteínas de transporte. Quer ver? Demora um pouquinho, né? Então, o pessoal do vídeo está conversando um pouco. Ó, chega ali então a informação nervosa e ela abre o canal permitindo a entrada do cálcio. O cálcio vai entrar na célula e ele vai se associar então aqui à vesícula de secreção. Então notem que só acontece sinapse nervosa se o cálcio entrar nessa ação. Interessante, né? A gente viu o cálcio na contração,
A gente viu agora o cálcio na sinapse nervosa. Vamos ver cálcio na semana que vem no tecido sanguíneo, né? Quando a gente fala de coagulação. Então, olha o sal importante para a histologia. Perfeito. Quando o cálcio se liga, ele vai permitir acoplamento da vesícula de secreção na membrana, né, pelas proteínas especiais que a gente tem aqui, e vai permitir a liberação, então, dos neurotransmissores para dentro da cavidade sináptica. Nossa, se ligou e liberou, então, os neurotransmissores. Os neurotransmissores vão se ligar aos neuroreceptores, que são as proteínas aqui da membrana. Estão vendo? Se conectaram aos receptores. Quando eles se ligam, eles geram uma alteração de carga elétrica dessas proteínas que vão abrir. Tá? E quando elas abrem, olha só o que vai acontecer. Daqui a pouco vai acontecer. Elas vão abrir e vão permitir a entrada de um sal. Né? Qual é o sal que a gente tem que imaginar que seja? Pô, quando a gente não sabe o sal, a gente chuta o quê? Chuta o cálcio. Certo? Pois é, mas nesse caso não. Quem entra é o sódio. Tá? Então vai entrar o sódio. E nessa entrada do sódio vai acontecer um impulso nervoso. Opa, agora entendi como é que o sódio entrou pela primeira vez. Pela sinapse nervosa. E depois, como é que aconteceu a sinapse? Pelo impulso nervoso. Tá, mas quando é que começa tudo? Começa tudo quando o meio executa um papel como se fosse a sinapse. Por exemplo, quando eu pressiono o dedo um dedo sobre o outro, até. Assim, a gente faz essa pressão. Eu sinto a pressão como? Porque essa pressão gera modificação de membrana e abre os portões de sódio. E aí, dessa maneira, eu gero impulso que passa informação, vem e volta e manda eu avisar que, opa, tá apertado. É bom tirar o dedo. Tá? Então, essas informações começam dessa maneira, só para a gente se localizar como é que inicia tudo. Fechou? Tranquilo? Deu para entender como é que entrou, então, ali o sódio, como é que a gente desencadeia o fenômeno de impulso? Então é isso, pessoal. Com isso a gente conclui essa aula de revisão desses 3 tecidos. Semana que vem, tecido conjuntivo, tá? Para a gente concluir essa parte de revisão de histologia. Perfeito? Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo e até semana que vem.